fica sob uma antiga loja de departamentos no país de Gales. Os pesquisadores acreditam que as ruínas sejam de um mosteiro fundado por uma ordem de monges dominicanos por volta de 1256. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Apresentação: Rafael Pio. 11h34, bom dia para você sintonizado na CBN Campinas, começando o CBN Esportes, primeira edição desta terça-feira com cara de sexta-feira, dia 11 de outubro de 2022. O cara que trabalha normal amanhã fica bravo, né? Quando a gente fala em sexta-feira, só se for pra você. Mas vamos juntos para falar muito de Ponte Preta, Guarani, preparação de Corinthians e Flamengo para o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Tivemos ontem rodada de Série A de Campeonato Brasileiro. Palmeiras ficou no empate, hein? Que coisa! Não vai ter título no próximo final de semana ainda não, mas a gente começa a falar daquele que joga hoje à noite. Guarani às 7 horas entra em campo no estádio Brinco de Ouro contra o CRB Bugrão, buscando aquele pontinho para matematicamente já ficar mais tranquilo e pensar efetivamente em 2023. Não é isso, Júlio Nascimento? Bom dia, Julião. Oi, Pio, bom dia para você, para todos que acompanham aqui o CBN Esportes, primeira edição. Exatamente, hoje tem Guarani em campo, um jogo importante para o Bugre, está na contagem regressiva aí para escapar definitivamente do rebaixamento da Série B e já pensar com mais calma a próxima temporada. O Guarani tem 6 pontos de vantagem em relação ao CSA, é uma vantagem muito boa, até porque o CSA tem confrontos diretos pela frente, e o Guarani está apostando bastante nesse retrospecto recente, jogando dentro de casa. São 5 vitórias consecutivas no Brinco. O Guarani, quando tem jogado em casa desde o começo do segundo turno, tem jogado bem, e muito disso passa também pelo trabalho do técnico Moser, que hoje completa exatamente um turno no comando do Guarani, né? O Moser estreou contra a equipe do CRB, depois da saída do Marcelo Chamusca. Naquela ocasião, o Guarani estava numa necessidade maior de vencer, porque era o vice-lanterna, e o Moser, com o seu elenco, com reforços, com mudanças, conseguiu alavancar a campanha, e hoje o Bugre pode ficar ainda mais próximo da permanência carimbada. Mas o técnico tem trabalho, viu, Pio? Porque ele precisa mexer no time em comparação ao jogo de sábado contra o Ituano. O Guarani perdeu, precisa juntar os cacos e já colocar um novo ânimo em campo, porque o campeonato da Série B é assim, né? Não tem tempo para lamentar, logo tem outra partida e tem mudanças no time titular hoje. O Diogo Matheus está suspenso e Lucas Ramon volta a receber uma oportunidade. Lembrando que naquele período que o Diogo Matheus ficou machucado, o Lucas Ramon chegou a ter oportunidades, mas o Alvarino, a Argentina, quem estava atuando improvisado ali como lateral, / terceiro zagueiro, né? E agora o Lucas Ramon terá essa oportunidade e ele projeta o jogo, mas também fala a análise dele como um integrante e alguém que participou efetivamente do jogo do Ituano, inclusive marcando. Ele fala sobre o último jogo contra o Ituano e a previsão para a partida de hoje à noite. Fiquei muito feliz em poder estar tendo mais uma oportunidade e poder estar contribuindo dentro das minhas características. É claro que estou muito feliz pelo gol que eu fiz, né? Era uma das minhas metas para ser alcançadas aí, rápidas no início de quando eu cheguei, mas demorou, mas veio. Fico feliz pelo gol, mas triste porque a gente não conseguiu atingir o resultado, que foi vencer a partida, porque a gente tinha muita qualidade para poder estar vencendo o jogo, sabíamos da dificuldade do adversário. E basicamente é isso, dois sentimentos distintos, né? Felicidade pelo gol, mas triste pelo resultado que não veio. O nosso time ele está consistente, o time encaixou, o time entra dentro de campo com confiança, sabe o que tem que ser feito, sabe como executar.
colocar em prática, né? Os últimos jogos a gente vem de resultados de uma sequência muito boa de vitórias, né? E é fazer o que a gente vem trabalhando e feito durante a semana que a gente vai conseguir chegar no nosso objetivo. Nosso foco, é claro, é sempre estar executando o que o treinador tem pedido, está dando resultado, tanto que os últimos jogos a gente tem pontuado bastante, é manter isso. É uma das novidades nesse time do Guarani. O Richard Rios e o João Vitor cumpriram suspensão no último jogo e estão à disposição. E o Uritanque também liberado para começar o jogo como titular. Rafael Pio. Valeu, Julião. Carlão de Freitas. Bom dia, Carlão. Bom dia, Piozinho. Bom dia a você, bom dia, ouvinte do CBN Esportes, primeira edição. Gostei do terça, como que é? Tem uma sexta-feira na minha terça, né? Tem uma sexta na minha terça, olha que maravilha. Mas pra gente já saiu a escala hoje. Isso, no meio da manhã tem vôlei, amanhã tem... apesar que o pós é sempre um bom indicativo. Sim, né? não tem Começar a curtir Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida disso. O Cris Salvioni tá perguntando aqui, e aí, Pio, vai fazer o vôlei ou o todo-poderoso Timão? Estarei na transmissão do vôlei, mas já com pensamento e coração. O corpo vai estar trabalhando, mas o espírito... Isso. Nossa, não tem nada mais corintiano que isso, né? Toquinho ficou com inveja. Mas jornalisticamente, depois eu vou assistir o jogo para poder comentar aqui na quinta-feira, né, Carlão? Pra gente saber o que falar. Carlão, a gente falava recentemente sobre a lateral esquerda do Guarani, né? E aí fizemos aí um levantamento de nomes recentes e chegamos à conclusão de que o Guarani teve bons laterais pela esquerda recentemente. Pela direita não chega a tanto não, né, Carlão? Porque, vamos pegar aí, recentemente aí, Matheus Ludic, Diogo Matheus, o Lucas Ramon e o Alvarinho. Eles fazendo esse revezamento aí. Não tá à altura dos nomes que a gente falou na esquerda, né? Eu lembrei de um nome que eu acho que é o que teve mais regularidade, só que hoje, como o Guarani está num degrau legal do futebol brasileiro, eu não sei se ele se encaixaria. Talvez sim, até porque ele disputou a Série B pelo Guarani, que foi o Lennon, né? O Lennon. Só que o Lennon pegou Série A2, Série C e Série B foi assim, entre altos e baixos, mas foi o jogador que manteve uma média de 2, 3 temporadas. Depois disso, realmente houve esse revezamento. O Diogo Matheus começou como um titular na temporada, fazendo gols importantes, bola parada, fez gol contra o São Paulo, fez gol no derby de pênalti. Veio o Ludi, que começou bem, né? Estreou num derby fazendo gol, um golaço, aliás, mas também muitos questionamentos, algumas virtudes, mas também alguns probleminhas, principalmente defensivos, e acabou em descrédito com a torcida. E permanece o Guarani. O Lucas Ramon foi bem contra o Ituano, fez gol, a vitória não veio, mas foi um cara importante. Está sendo também um cara importante nesta Série B, mas acho que não é o jogador dos sonhos ainda da torcida do Guarani. Quem sabe depois deste gol em Itu ele possa ganhar confiança. Mas realmente é uma posição que depois do Lennon não teve aquele lateral direito, né? Um passado recente, o Lennon... Sei se eu fui muito longe, mas o Maranhão foi um cara importante. Oziel, bem lembrado, 2012, Oziel. Então, alguns jogadores, alguns laterais, né, que ficaram aí 2, 3 temporadas e que marcaram. Mas depois do Lennon, realmente não teve o camisa 2, né, que se fixasse como o grande lateral direito do Guarani. Júlio, a gente comentava aqui em off, eu e Carlão, que os gringos parece que não encaixaram, né, Julião? O Alvarinho, por exemplo, teve essas oportunidades, mas não se firmou. Aliás, Pio, isso acontece historicamente no Guarani, né? São poucos estrangeiros, principalmente na era moderna do futebol, que deram certo com a camisa do Bugre, né? Claro que a gente vai citar o Vila Lobos, no passado, claro que temos grandes nomes de estrangeiros que deram muito certo, recentemente Brian Samúdio, mas a lista dos jogadores que floparam, já que o Carlão gosta dos termos jovens, é muito maior dos jogadores que deram certo, né? Então, recentemente, Renteria, Armeiro, Pablo Armeiro chegou jogador de Copa do Mundo no Guarani e tudo mais, só que não deu certo também. E, por enquanto, esses 3 estrangeiros não renderam. O Alvarinho talvez tenha sido o jogador que mais agradou ao Moser em relação à regularidade. Richard Rios, quando recebe chance, geralmente é expulso, né? Sofre muito com essa questão da violência. E o Bruno Miranda ainda não deslanchou também. Sem dúvida. Aí é bom, como é bom flopar quando você vê assim as 3 cartinhas bonitinhas. A torcida chipou poucos nomes, né?
É isso aí. Meu Deus do céu, que programa moderno. Qualquer geração Y. Geração Y, isso no futebol, que coisa. Mas se conversar isso com o Moser e com o Ricardo Moisés, eles vão gostar. Se conversar isso com o Eberli e com o Hélio dos Santos, eles matam a gente. Não tem nem diálogo. Parece que quando eu mando um zap pra minha filhada, pra minha sobrinha Lara, a resposta é mais ou menos assim, eu não entendo nada. Mas o Pio, o Júlio, amigos dos bugrinos principalmente, eu acho que é natural também essa entrega ruim dos estrangeiros. Primeiro, eles chegaram em meio à temporada, o que é difícil para um cara que vem de um outro país se adaptar, não é fácil. O Guarani numa situação complicada também, a confiança lá embaixo. Eu acho que se eles chegassem no início do ano ou no início da Série B, talvez eles estivessem num outro estágio. Então, acho plenamente natural, infelizmente, eles não terem dado certo até aqui. De repente, claro, o futebol ele é maluco, mas até aqui eles não deram certo, mas tem justificativa sim esta estadia não tão legal aí dos gringos. Em compensação, o Yuri chegou, já se adaptou, o próprio Gênison, as lesões atrapalharam, mas eu acho que de todos esses, o Jamerson e o Yuri, meu Deus do céu, né? Salvaram o Guarani. Rápido intervalo, 11h44 agora. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Tem stand novo da Patriani no Nova Campinas. Visite o decorado. E daqui a pouco a bola sobe no Campeonato Mundial de Vôlei Feminino. Às 15h, o Brasil volta às quadras pelas quartas de final, enfrentando a seleção japonesa, adversário que vem crescendo e muito nos últimos anos. Vai ser um compromisso muito difícil para o Brasil. Lembrando que a seleção feminina reassumiu o primeiro lugar no ranking mundial de seleções. Vôlei Renata faz agora à tarde no ginásio do Taquaral o penúltimo treinamento. É isso aí, amanhã tem treino, gente. Antes da grande decisão contra a equipe do SESI, segunda partida, que se o Renata vencer, conquista o tricampeonato. Se for derrotado, nós teremos o terceiro jogo sábado às 21h na Vila Leopoldina, em São Paulo. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred.
Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Rapidamente, só para terminar o assunto, o Nelson Vitorelli mandou aqui, ó. Bom dia, Pio. Como o Bruno Miranda pode deslanchar se quando surge a oportunidade o Mozart coloca o Iago? Impossível que o Bruno seja pior que o Iago. A briga é boa. Na verdade, depois a gente fala muito mais disso à tarde, mas o Bruno Miranda tem a questão da adaptação, né? E o Iago tem a questão da ruindade. Pio, a gente tá estourado de tempo, né? Muito. Toca o barco. Segue o barco. Falando rapidamente dos 4 de São Paulo, Carlão, o Santos venceu ontem e ultrapassou o São Paulo na tabela de classificação, mesmo a pontuação, 40 pontos. São os dois da capital que não tem mais problema de rebaixamento, aquela coisa toda, mas que não fizeram um bom brasileiro. Né? O São Paulo é todo esse combo de problemas, né? O São Paulo sul-americano não deu certo, era a salvação não só desse ano em termos de conquista, mas pro ano que vem na parte financeira com Libertadores. Eu não sei, o Santos tá precisando de um craque, sabe? Porque tá difícil, o Santos tá se apequenando, não briga, a gente não fala mais do Santos brigando, chegando. Então tá difícil, a dupla sanção aí não tá legal não. Palmeiras empatou ontem, difícil o jogo contra o Atlético Goianiense, só adiou um pouquinho a comemoração do título. Também acho, 10 pontos, né? A diferença, tá tranquilo, tá tudo bem encaminhado. E o Corinthians tá olhando hoje o último treinamento do Flamengo lá na Gávea. Carlão do céu, que festa pro embarque do Mengão pra São Paulo. O Flamengo é assim, né? O Flamengo como que é? É um gigante que se alimenta de vitórias e tal. Então tudo é festa, né? Tudo é festa, ainda mais a fase é boa para uma decisão. Agora, o torcedor do Flamengo espera o doblete, né? Caso contrário, principalmente se vier o título da Copa do Brasil, legal, ótimo. Agora, se vier o vice da Libertadores, ainda mais depois do trauma do ano passado. E o Cássio joga. Recuperado, o Timão com força máxima. Para uma decisão, isso é essencial. Senhora, vai ser o jogo, né? Daqui a pouquinho a gente fala da macaca. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM.
11h53, Júlio Nascimento, Ponte entra em campo só no final de semana, tem essa semana inteira de preparação e vem cheia de desfalques também, né, Julião? Exatamente, Pio, e hoje a gente vai falar muito nas duas edições também sobre planejamento da Ponte Preta, né, o olhar para 2023, porque tem sido um tema recorrente nas últimas coletivas do Hélio dos Anjos. E antes de falar sobre esses desfalques que a Ponte precisa lidar para esse próximo jogo contra o Tombense, vamos ouvir o próprio Hélio dos Anjos falando sobre essas conversas que ele tem tido não só com a diretoria, mas também com os jogadores para 2023. Eu tenho certeza que a Ponte Preta tem um time acima da média da divisão para dia 15, dos jogadores que estão aqui. Então isso para mim me dá uma tranquilidade muito grande. Eu acho que esse é o processo do trabalho que a gente construiu aqui junto com o presidente Eberlin, junto com a nossa diretoria, junto com a nossa comissão técnica, junto com os funcionários. Então nós temos já, se a Ponte Preta quiser, a Ponte Preta hoje tem condições de iniciar dia 15 de janeiro, parece que passaram que é dia 15 de janeiro, com um time muito forte, muito forte. É legal você ver um jogador igual o Ramon, que está machucado, que sentiu o problema, falou comigo, professor, eu quero continuar na Ponte Preta. E se eu ficar, eu também quero esse jogador. Então eu falei assim, professor, eu estou feliz aqui, eu quero participar desse processo da Ponte Preta no ano que vem. E foi assim com o Luca, foi assim, é assim o Fábio, é assim o Elvis, é assim o Everton, que hoje está aqui, veio com a gente, acompanhou a gente na palestra, acompanhou a gente no hotel, estava aqui dentro. Quem tem que sair por vários motivos, o mais breve possível vai sair. Tá então, viu, Pio, a declaração do Hélio dos Anjos dizendo que forte, basicamente tá basicamente definido quem vai ficar, quem vai sair, as ideias da Ponte. E esses jogos, e esse jogo contra o Tombense com esses desfalques, serve também para analisar algumas situações. A Ponte não conta com o Igor Formiga, vai analisar o Bernardo e o Norberto, laterais reservas. O Cássio Gabriel pode substituir o Alisson, será analisado. Em relação ao goleiro reserva, né, afinal, qual que é a ordem de prioridade? Luan, Igor Vinhas, também são jogadores analisados para o ano que vem. Carlão, gostei da fala do Hélio. Quem tiver que sair o mais rápido possível vai sair. E ele, como é esse cara que tem muita liderança, ajuda muito também nesses nomes que ele citou para ficarem, sim, né? Luca, Elvis, o próprio Everton, o Fábio Sanches. Se esses caras ficarem, já é uma ótima espinha dorsal para o ano que vem, né? Esses caras disputam Série A2, Carlão? Cara, eles disputam e disputam bem, até porque o ano que vem tem a Série B, e a Série B vai ser mais atrativa para um clube como a Ponte, porque os gigantes não vão participar. Então a Ponte, bem estruturada, bem organizada, ela entra com possibilidades, né? Apesar de hoje o campeonato está muito equilibrado, né? Você pega um Ituano, você pega o Mirassol que está chegando, são equipes do nosso estado que estão assim num patamar muito elevado, o próprio Guarani. Em São Paulo as equipes são fortes, né? Mas é um desafio. Essa Série A2 na vida da Ponte Preta vai ser um desafio. Eu acho importante essa fala do Hélio dos Anjos, até porque esse ano, em virtude da Copa do Mundo, vai ter mais tempo para preparação, né? E até para colocar na cabeça do jogador que a Série A2 é um campeonato completamente diferente, com um regulamento difícil, que é essa coisa do mata-mata. De repente você faz uma primeira fase sensacional e no mata-mata, no sorteio, cai com o 15 de Piracicaba, que tem uma rivalidade e equilibra as ações. É um outro tipo de jogo. Que não tá muito então tem que tomar cuidado, é um campeonato traiçoeira. Toda hora antes de dormir eu falo, ô papai do céu, onde essa macaca foi se meter? Série A2, é um problema do tamanho da Ponte Preta para resolver. Descascar esse abacaxi não vai ser fácil não, baita num desafio aí para 2023, e eu acho que o Hélio dos Anjos se encaixa muito nesse perfil, nessa montagem de elenco. Julião, até a tarde. Um abraço, Prio, até daqui a pouco. Carlão, até a tarde a gente fala mais da dupla campineira. Da dupla campineira. Aliás, ontem eu já cobrei o Julião, ele já patenteou, né? Claro, o Julião é muito astuto. A dupla campineira é de Júlio César Arantes do Nascimento. É isso. Dupla campineira é maravilhoso. 11h57, a gente volta às 4 na segunda edição. Até lá. CBN Esportes Campinas, primeira edição.